seria marcada, confirmada pelo selo e a penhora do Espírito. No capítulo 2 ele fala da salvação, como ele opera a instituição da igreja, que é através da manifestação da salvação pela graça, e também de como ele vai fazer isso, salvando um povo que é totalmente contrário, diferente, que estava em inimizade, mas através da obra de Cristo ele restaura a paz e congrega esses povos que antes eram inimigos, agora sendo irmãos no mesmo projeto, para que Cristo seja tudo em todos. E no capítulo 3, Paulo então começa uma oração pelos Efésios. E no verso 1 ele começa orando, e no verso 2 ao verso 13 ele abre um parênteses na sua oração, ele interrompe a oração, e ele começa a falar de como ele foi escolhido como apóstolo para ser o precursor, o anunciador desse mistério que estava oculto ao longo das gerações. Vamos ler a palavra do Senhor? Capítulo 3, verso 1 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como assim em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aleluia. Deus abençoe a palavra dele aos nossos corações. Amém? Amém. Percebe que quando chega no verso 1, Paulo diz que ele, Paulo, é o prisioneiro de Cristo. E que por esta causa, que causa é essa? É o que ele vai dizer no capítulo 2, os últimos versos, a causa do Evangelho, a causa de como Cristo instituiu a sua igreja, unindo povos que eram inimigos, não só entre si, mas também em relação a Deus, e colocou esse povo, formando um novo povo na sua igreja, para que essa igreja, através da centralidade de Cristo, vivesse para a glória e louvor do nosso Deus. E aí Paulo vai agora orar pela igreja. Mas quando chega no verso 1, que ele diz que vai orar pelos gentios, por esta causa, no verso 2 ele abre um parênteses, ele interrompe a oração dele. E ele começa a falar do seu chamado, de como ele foi escolhido, que mistério foi esse revelado. E ele vai assim até o verso 13. E aí quando chega no verso 14, nós vamos estudar na próxima semana, a oração
mais teológica, mais importante de todo o Novo Testamento, que é praticamente a centralidade, o verso-chave da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde nós temos duas orações pela igreja. A primeira aparece no capítulo 1, a partir do verso 15, e a segunda aparece aqui então no capítulo 3, verso 14. E aí Paulo volta de novo, por causa disso, volta ao assunto do verso 1, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender por que Paulo abriu esse parênteses no meio da sua oração. Porque no verso 1 ele faz uma apresentação. E esse primeiro verso, até o verso 13, nós podemos resumi-lo no verso 8, 9 e 10. No verso 8, 9 e 10, que nós lemos, Paulo faz o resumo do assunto que ele está tratando nesse parênteses que ele abriu. E diz assim: o primeiro tópico está no verso 8. É o propósito de manifestar as riquezas insondáveis da graça de Deus. Verso 8, vem comigo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Vamos ver quais riquezas são essas. Segundo tema que ele aborda nesse trecho: a revelação do mistério que estava oculto. Deixa o slide aberto, por favor, aí para mim. Verso 9, venha comigo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação, a administração do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que a tudo criou. Então, o segundo assunto, ele vai falar qual é o mistério que estava oculto. E o terceiro assunto: demonstrar a multiforme sabedoria de Deus aos poderes do mal através da igreja. Verso 10. E foi assim, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Então esses são os três assuntos que o apóstolo Paulo vai apresentar nesse parênteses que ele abriu quando ele estava orando pela igreja dos Efésios. Você sabe que Jesus disse em João capítulo 10, verso 16, quando ele estava fazendo o ministério dele, que ele tinha ovelhas que não era só de Israel. Diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Por que que Jesus disse isso? Porque ele estava pensando na igreja. Porque Jesus pensava num povo só, que teria um só pastor. Mas quem era esse povo? Os judeus achavam que eram eles. Os gentios não achavam nada, porque eles não tinham esperança, eles não criam na vida pós-morte, eles serviam a demônios, eles não acreditavam que o homem poderia viver após a morte. Para os gentios, você sabe quem são os gentios? São aqueles que não têm nenhum compromisso com a história de Israel. Eles, na verdade, estavam alienados a toda crença, toda lei mosaica, toda esperança de que eles teriam também um Messias, um Salvador do mundo. Agora, atenta para o verso 1. Verso 1, Paulo se apresenta de novo. E ele se apresenta com um título. Qual é o título que Paulo se apresenta? Eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Quem prendeu Paulo, irmãos? Quem prendeu Paulo? Quem prendeu Paulo foram as autoridades romanas. Paulo foi preso em Jerusalém, quando ele fez a coleta com as igrejas, para ajudar as igrejas pobres em Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava passando um momento de crise por causa da perseguição. E aí as outras igrejas gentílicas que já existiam levantaram ofertas para ajudar as igrejas de Jerusalém.
E Paulo leva a oferta para Jerusalém para socorrer essas igrejas. E quando ele chega em Jerusalém, ele entra no templo e ele é preso, né? Tanto o Sinédrio quanto as autoridades judaicas mandam prender Paulo. O povo se levanta contra ele, dá uma grande surra no apóstolo Paulo. E enquanto essa confusão é armada em Jerusalém, as autoridades romanas são convocadas por causa do alvoroço, por causa da confusão. E eles chegam lá, veem que estão espancando o apóstolo Paulo. Eles pegam o apóstolo Paulo e colocam eles na fortaleza. E o apóstolo Paulo pede então a palavra para se defender, porque as autoridades romanas não estavam entendendo o motivo daquela confusão. E o apóstolo Paulo é levado então para apresentar a sua defesa para o Sinédrio judaico e também ao povo que clamava pela morte do apóstolo Paulo naquele momento. Mas é interessante você observar que Paulo não se apresenta como preso de Roma, nem como preso do Sinédrio. Paulo se apresenta como preso de Cristo. Aliás, a presença do artigo aí denuncia que é um título que ele recebeu. Paulo era conhecido como prisioneiro. Paulo recebeu esse honroso título. E logo mais à noite na ceia nós vamos entender por que Paulo recebeu esse honroso título de o prisioneiro. Porque Paulo não se intitulava prisioneiro de Roma. Paulo se intitulava prisioneiro de Cristo. Paulo via a vida com outra ótica. E o problema do cristão é não entender que a vida dele é governada pelo Senhor. Glória a Deus. O problema do cristão é não entender que a vida dele não é dirigida por este mundo, a vida dele é dirigida pelo mundo eterno, pela cidadania do céu. Amém. Nós temos duas cidadanias, ou temos uma só, a outra é só uma cidadania provisória, porque nós somos peregrinos, eu já falei isso semana passada. A nossa cidadania é cidadania celestial, nós somos cidadãos dos céus, amém? Amém, Jesus. E quando Paulo está dizendo que ele é o prisioneiro, ele não está dizendo, não foi Roma que me prendeu, não foi o povo que me espancou, não foi o Sinédrio que me prendeu, eu estou aqui porque eu estou no centro da vontade de Deus, e Deus me levantou para ser um prisioneiro dele, para que através da minha vida cumprisse a missão que ele me chamou, que é pregar o evangelho aos gentios, amém? Abra comigo em Atos capítulo 21, Atos capítulo 21, aonde você vai ver justamente o momento que Paulo é preso. Vamos ler verso 26 ao verso 29. Amém? Amém. Então Paulo, no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a favor de cada um deles a respectiva oferta. Mas quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, tendo visto no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no, clamando: varões israelitas, acudi, este é um homem que por toda parte ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda além disso, introduziu gregos no templo e tem profanado este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso e pensavam que Paulo o introduzira no templo. Quando Paulo chegou a Jerusalém, ele contou tudo que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E os judeus cristãos em Jerusalém já tinham ouvido falar da obra do apóstolo Paulo. E muitos estavam questionando o apóstolo Paulo. Aliás, o apóstolo Paulo foi um apóstolo muito questionado, muito atacado, muito criticado. Primeiro porque, como ele foi feito apóstolo, nós vamos ver aqui. Segundo, porque ele pregava o evangelho aos gentios. E segundo os comentários, era que Paulo estava dizendo
que os judeus precisavam parar de cumprir a lei, de seguir as leis cerimoniais. Eu falei semana passada que o apóstolo Paulo tanto anulou, a obra de Cristo tanto anulou as leis morais quanto as leis cerimoniais. E quando Paulo chega em Jerusalém, ele recebe uma orientação dos cristãos e das autoridades da igreja de Jerusalém. Que orientação é essa? Paulo segue a lei cerimonial da purificação, se purifica e entra no templo, para que ninguém te acuse de que você está infringindo a lei. E assim Paulo fez. E quando Paulo entrou no templo, os judeus que viram Paulo no templo se levantaram, criaram alvoroço, agarraram Paulo, começaram a espancar ele e o acusaram de morte, porque viram Paulo caminhando com um gentio Trófimo de Éfeso em Jerusalém, e alegaram, a acusação do apóstolo foi que ele entrou no templo com aquele gentio. E você sabe que havia uma parede de separação, que um gentio não podia entrar no santuário, e a sentença, se um gentio ultrapassasse aquela barreira, ele seria morto. E aí Paulo então agora está sendo espancado e acusado de ter levado um gentio ao templo. E aí as autoridades romanas prendem o apóstolo, levam para a fortaleza, mantêm o acorrentado em segurança, e Paulo pede para se defender. E quando Paulo vai apresentar a sua defesa, veja comigo Atos 22, próximo capítulo do livro de Atos. Vamos ler. O apóstolo Paulo está dizendo, se defendendo perante o povo. Ele começa a falar ali do Evangelho, da obra de Cristo, e aí a partir do verso 19, ele vai dizer assim: disse eu, Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte, e guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ora, escutavam-no até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo tal homem, porque não convém que ele viva. Gritando eles e arrojando de si as capas e lançando pó para o ar, o comandante mandou que levassem Paulo para dentro da fortaleza, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoites para saber por que causa assim clamavam contra eles. E aí Paulo então é preso novamente e ele fala da cidadania romana, e aí por ser um cidadão romano, ele é levado para Roma. Fica 2 anos em Cesareia de Filipos aguardando o seu julgamento, porque ele foi atacado, ele foi acusado, porque ele disse que Deus o levantou para levar o evangelho aos gentios. Dá para você perceber o ódio que os judeus tinham dos gentios? Amém? Dá para você entender como foi o estudo da semana passada? Então preste atenção num detalhe muito importante. Quando chega no capítulo 3 de Éfeso, verso 2, Paulo abre o parênteses, retrata essa cena, e ele começa a falar como ele é levantado para pregar o evangelho aos gentios. Verso 2 e 3 ele diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Verso 4, quando lerdes que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aleluia. Paulo fala como ele recebe essa revelação.
E se você abrir comigo em Gálatas capítulo 1, abra comigo Gálatas capítulo 1, verso 11. Se você não quiser abrir, ele pode projetar o texto aí para você. E mais rápido. Gálatas 1:11. Olha como Paulo recebeu o chamado e o ministério apostólico dele. Para ser um apóstolo, para ser reconhecido como um apóstolo, algumas características. Uma delas é que ele tenha andado com Jesus. Só poderia ser um apóstolo se ele tivesse feito parte da escola de Cristo, fosse um aluno, um discípulo de Jesus. Uma outra característica é que ele tinha que ter recebido os ensinos do seu mestre, no caso de Cristo. Ele teria que ter andado literalmente com Jesus, e ele teria que ter feito a escola de Cristo. Paulo andou com Jesus, irmãos? Não, Paulo não andou com Jesus, ou melhor, ele andou com Jesus. Mas literalmente, no ministério terreno de Cristo, ele não andou com Jesus. Nós vamos explicar isso aqui. E Paulo era muito atacado, foi atacado pela igreja. Isso apareceu em Coríntios, isso aparece em Gálatas. Paulo foi muito atacado, porque muitos da igreja não reconheciam Paulo como apóstolo. Porque ele não foi levantado como deveria ser levantado para ser um apóstolo de Cristo. E no capítulo 1 de Gálatas, ele faz a defesa dele, mas ele fala como ele foi levantado para ser um apóstolo. Verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Verso 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Glória a Deus. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei nem carne e sangue. Verso 17. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Pedro, Cefas, e demorei com ele 15 dias apenas, mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. E depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora vos perseguia, agora prega a fé, que antes procuravam destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aleluia. Amados irmãos, Paulo diz no verso 2 que ele recebeu a administração dessa graça de Deus para pregar o evangelho aos gentios, e ele sempre vai falar isso todas as vezes que Paulo tem que falar do seu trabalho, do seu ministério. Ele vai dizer: Deus me levantou para pregar o evangelho aos gentios. Paulo não está preocupado com os judeus, Paulo não está preocupado em salvar os seus irmãos de sangue, de carne, porque Paulo era judeu por excelência, fariseu, circuncidado, filho de fariseu. Entendeu claramente que ele foi levantado com uma missão só: pregar o evangelho aos gentios. E essa foi a razão de toda a controvérsia, de todo o problema, de todo o ataque que ele recebeu por causa do ministério que desempenhou. Paulo tem um ministério complexo, Paulo tem um ministério que não é entendido pela igreja primitiva, pela igreja judaica, e Paulo é muito atacado na sua liderança, no seu ministério, por causa da missão que ele recebeu do Senhor. Mas um dos grandes motivos era que Paulo não teve com os apóstolos. Paulo não andou com Jesus, então como ele poderia se intitular apóstolo?
Irmãos, no verso 3, ele diz assim: isto é o mistério que me foi manifestado. Há vários mistérios na Bíblia que foi revelado. Se você olhar Efésios, fica com a tua Bíblia aberta em Efésios. Se você olhar o livro de Efésios, ele vai falar alguns mistérios. Ele fala do mistério de Cristo, ele fala do mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, que é o próprio chamado do apóstolo Paulo. Ele fala também do mistério da vontade de Deus, capítulo 1 de Efésios, o verso 15. Verso 5. Aqui. Verso 9, perdão. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo. E Paulo vai falar nesse texto que nós lemos também do mistério da igreja, que foi o outro grande, talvez o maior de todos os mistérios que Deus revelou na história. Por que entender isso? Porque quando Paulo diz no verso 3 que esse mistério foi manifestado, e essa palavra aqui, manifestado, é uma palavra no grego, egnorizo, que significa que é um processo. O verbo aqui está no indicativo, e o verbo grego no indicativo indica uma ação contínua, indica que aquela ação que está sendo feita é um processo, é algo que não acontece de uma vez só, mas é algo que está sendo processado continuamente. Então o que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 3? Que esse mistério foi manifestado de forma contínua ao apóstolo Paulo por revelação. E a palavra revelação aqui é a mesma palavra para Apocalipse. Paulo recebeu uma revelação contínua do mistério de Deus na vida dele. Para você entender isso, 1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Entenda duas coisas. Primeiro, Paulo recebe uma revelação contínua de tudo o que Deus tem para fazer na vida dele. E segundo, todo crente, ele tem que passar por um processo contínuo de crescimento da revelação da obra de Cristo na sua vida. Isso significa que o que nós chamamos do processo de santificação é um processo crescente na vida do crente. Mas isso também significa que a ação desse verbo contínuo de crescimento, de revelação de Cristo, o agente e o receptor dessa ação somos nós. É a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade de crescer, de buscar crescimento de toda a obra que o Senhor quer revelar de Cristo na sua vida. Amém? Por que tem algumas pessoas que estão há 20 anos na igreja e são imaturos espirituais? Porque eles não estão crescendo na obra de Deus na vida deles. Estão ouvindo a palavra, estão dentro das igrejas, mas eles não estão desenvolvendo, edificando o espírito na caminhada com Deus. Estão às vezes ouvindo ao intelecto, estão às vezes aprendendo a Bíblia, mas eles não aplicam, não vivenciam, não são transformados pela revelação de Deus em seus corações. E o apóstolo Paulo vai dizer então que ele recebe essa revelação e que nesse processo ele vai crescendo para ser transformado. Você lembra que eu falei que há 3 tipos de conhecimento da gente aprender? Então vamos lá, 3 formas de aprendizado. A primeira é pelos sentidos: visão, ouvido. Você pode aprender vendo, ouvindo, lendo. O segundo é a razão, é o nosso intelecto, são as nossas emoções. É quando você estuda, é quando você pensa, é quando você raciocina.
A terceira forma de aprendizado é a sua intuição, é um sonho, é uma visão, é a forma com qual o teu espírito aprende. É quando o teu espírito recebe a intuição, a iluminação para você compreender a vontade de Deus quando você está lendo a Bíblia ou quando você está ouvindo uma pregação na igreja. Amém? Agora, o apóstolo Paulo, ele recebeu o aprendizado por uma quarta forma de aprendizado. E essa quarta forma de aprendizado nós não temos. Só os apóstolos tiveram. Só quem teve essa quarta forma de aprendizado, posso dizer que foram os apóstolos, mas foram também o apóstolo João, quando recebe o Apocalipse, e o apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo aqui? Que a quarta forma de aprendizado é a revelação. É uma experiência mística. É quando o apóstolo Paulo falou assim: eu fui ao terceiro céu e Deus me levou a ver coisas que ao homem não é lícito contar. Amém? Paulo está dizendo que ele teve experiências tão sobrenaturais com Deus, que Cristo se apresentou para ele. Foi assim na conversão dele no caminho de Damasco, foi assim na caminhada dele de aprendizado, que tudo que Paulo aprendeu sobre a teologia que ele escreve, sobre Cristo, foi dado por divina revelação. Ele não estudou, ele não tirou isso do judaísmo, ele não aprendeu isso do Velho Testamento. E para você entender bem isso, percebe que nos escritos de Paulo, todos os teólogos são unânimes em afirmar que ele escreve coisas que não tem como tirar isso do Antigo Testamento. Em nenhum outro lugar na lei tem ensinamentos como aqueles que o apóstolo Paulo coloca nos seus escritos. Aleluia! Porque ele não tinha como aprender sobre essas coisas, ele não tinha como estudar essas coisas, mas ele recebeu, no verso 3, ele diz aqui, por revelação, como em poucas palavras eu vos escrevi anteriormente. Ou seja, o que Deus me revelou, eu estou dando uma palhinha do que ele tem me revelado. Aleluia! Aí você entende por que Paulo foi tão questionado. Quem é esse cara? Para dizer que Deus revelou tudo para ele, não a nós. Esse cara não estudou a lei, ele não tirou, isso não existe na lei. Que mistério é esse? Que estava oculto, que pregação ao gentio é essa? Os gentios, eles são inimigos de Israel. Os gentios não estão incluídos na bênção de Abraão, eles não têm direito a fazer parte da comunidade de Israel. E aí, então, o apóstolo Paulo vai revelar um mistério. Verso 4. Quando lerdes, e a palavra ler aqui é meditar. A palavra aqui é ler e reler. É gastar tempo lendo. É pensar no que está lendo. A palavra ler aqui é aquele que lê e relê até compreender tudo que aquele escrito quer dizer. Paulo está dizendo, a carta que eu estou escrevendo é para vocês lerem, relerem, estudarem ela para perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aqui há duas palavras importantes, perceber e compreender. Paulo está dizendo, vocês vão perceber intelectualmente, vocês vão entender intelectualmente que eu recebi um discernimento espiritual. A palavra compreensão que o apóstolo Paulo usa aqui a respeito do mistério de Cristo é um discernimento espiritual de uma revelação mística, de uma experiência sobrenatural que Paulo recebeu da parte de Jesus para pregar esse mistério. Está dando para entender? Estou ajudando alguém aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Então preste atenção, por que isso é importante? Qual é o mistério de Cristo? Que ele fala no verso 4. Que mistério é esse que ele recebe por revelação no verso 3? No verso 5, ele diz, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito, e aí Espírito é o Espírito Santo, está em E maiúsculo, aos seus santos apóstolos e profetas. Vamos lá, esse verso 5 é muito importante. Por quê?
Primeiro, esse mistério foi ocultado às gerações. Essas gerações aqui, tanto retrata as gerações passadas, quanto as dispensações que eu já citei, se eu não me engano, na segunda palestra, ou na primeira, perdão. As 7 dispensações, períodos de era que Deus estabelecia para revelar o seu caráter e a sua glória ao seu povo. Então Deus ocultou esse mistério, Ele escondeu. Pergunta, os anjos são oniscientes, irmãos? Não, anjos não são oniscientes. Até os anjos não sabiam qual era o mistério que Deus iria fazer. Olha que coisa gloriosa a gente ser igreja de Cristo. Aquilo que Deus ocultou até para os anjos, Ele revelou para mim, revelou para você. Pedro diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. Pedro diz que os anjos atentaram, pediram a Deus, deixa a gente pregar a obra da salvação. Deus diz, não, quem vai pregar a obra de salvação é a minha igreja, é o meu corpo, são os homens, são aqueles que eu vou resgatar pelo sangue do meu filho vertido na cruz do Calvário. Essa é a igreja gloriosa de Jesus. Nós fomos chamados único e exclusivamente para a pregação do Evangelho no mundo. Você pode dizer amém por isso? Amém. E se a igreja não pregar, o que acontece? Deus não tem plano B agora. A responsabilidade de muita coisa na história é da igreja, é nossa. Amém? Então no verso 5, quando aparece a expressão aos filhos dos homens, marca essa expressão aí, porque ela só aparece aqui em Marcos 3, 28. Se refere a toda a humanidade. Paulo aqui não está falando sobre Israel, não está falando sobre gentios, Paulo não está falando aqui sobre nenhum tipo de povo, Paulo está falando a toda a humanidade. Deus escondeu o mistério dele de toda a humanidade e revelou a quem? Revelou ao apóstolo Paulo. Só Paulo recebeu essa revelação, porque quando Deus chamou Pedro para pregar aos gentios, Pedro se recusou. E quando Pedro foi pregar para Cornélio, ele falou, olha, eu só vim aqui porque Deus me mostrou, mas eu não queria vir não, porque eu não posso entrar na casa de vocês. E Pedro foi chamado para prestar conta na igreja de Jerusalém, porque entrou na casa de Cornélio. E havia grande resistência. E aí, Cristo revela a Paulo, que agora você vai pregar o Evangelho aos gentios. E quando Paulo falou em Jerusalém, que ele foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios, ele é espancado, ele é preso. E ele está ameaçado de morte, porque não é digno que um judeu viva, tendo colocado o único homem dentro da lei ou do santuário de Jerusalém. Mas Paulo via a vida por outra ótica. Paulo tinha uma cosmovisão extraordinária. Paulo via o mundo pela ótica de Deus. É assim que o crente tem que ver. Eu não estou nesse problema porque o mundo me causou esse problema. Eu não estou desempregado porque o meu patrão me mandou embora. Eu não estou passando uma crise na minha família porque a minha esposa, os meus filhos são culpados. Eu estou nesse problema porque Cristo conduz a minha vida, Ele é soberano, Ele tem um propósito, tem algo que eu tenho que aprender, eu preciso crescer na revelação, no caráter, na obra de Cristo, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu sei que o Senhor, o meu Redentor, vive, e Ele por fim vai se levantar pela terra, porque a minha vida não está nas mãos desse mundo, a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Aleluia! 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 Entenda isso, irmão. Por quê? Porque se você entender isso, você vai entender o poder que Deus colocou nas suas mãos.
as riquezas insondáveis da graça de Deus, deu ele a quem? A igreja. Deixa eu colocar aqui alguns slides para você. A igreja é o beneficiário ou a beneficiária das promessas, das riquezas de Deus em Cristo, que chega pela pregação do Evangelho. A igreja é detentora das riquezas insondáveis de Cristo. Amém. E quais são essas riquezas, irmãos? Quais são as riquezas insondáveis? São todas as promessas que Ele deu para aqueles que creem em Cristo. Ser coerdeiro, ter direito à herança eterna, ser detentor da imagem, do caráter de Cristo. Todas as bênçãos que estão propiciadas a Cristo, estão propiciadas a nós. A sua plenitude, o seu caráter, o seu poder, a sua herança, tudo que Deus deu para o seu Filho, Ele também deu na sua essência e plenitude a sua igreja. Então tudo que Jesus tem, eu tenho. Tem um cântico que a gente canta que fala isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você tem noção da autoridade, o poder que está sobre nós, irmão? Aleluia. Mas por que eu não tenho tudo isso? Ou porque você está numa graça barata? Ou porque você foi batizado num copo d'água? Ou porque você não conhece a Deus de verdade? Ou porque você está perdido dentro da igreja? Ou porque você não entendeu o que a obra de salvação fez na sua vida? Porque a hora que você entender aonde Deus te coloca em Cristo, você vai perceber as insondáveis riquezas que estão sobre a tua vida. E você vai ver a vida de um modo diferente. E você vai ser um cristão diferente. E você vai andar nesse mundo diferente, porque você sabe qual é o propósito de você fazer parte da igreja. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Verso 6, ele vai dizer qual é o mistério. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ah, pastor, isso aí eu já sei. Sabe mesmo? Vamos entender que mistério é esse. O mistério não consiste na mera salvação dos gentios. O mistério é salvar os gentios. Não, isso não é um mistério. O mistério também não é a aceitação dos gentios na comunidade de Israel. O mistério é converter os gentios e colocar eles juntos com os judeus. Não, isso não é um mistério. O mistério também não significa que os gentios ocupariam a mesma posição de igualdade com Israel. Então agora judeus e gentios são uma coisa só. Não, isso não é um mistério. Entenda isso. O mistério é a unidade entre os remidos ao redor da centralidade de Cristo. Guarda isso. Por que o diabo trabalha tanto para dividir a igreja? Por que o diabo trabalha tanto para dividir os líderes? Por que o diabo trabalha tanto para dividir os ministérios? Para acabar com a unidade da igreja. Porque uma igreja, ela só tem a autoridade plena. A igreja só é igreja. E ela só pode usar as insondáveis riquezas quando ela cumpre o propósito dela, que é a unidade. O que é que gera unidade na igreja? É a centralidade de Cristo. Quando uma pessoa está dentro da igreja e só se preocupa com o seu ministério, ela está quebrando a unidade da igreja. Quando uma pessoa está dentro da igreja e só defende a causa
do culto de quarta-feira está quebrando a unidade da igreja. A igreja é um corpo. Todos os ministérios são importantes. E a igreja tem que apoiar todos os ministérios. Quando a igreja está unida, Salmo 133, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam. Aí ele vai falando, é como óleo precioso, é como os montes de Hermon, do vale que desce sobre os montes, e aquele orvalho vai gerando água que vai regando toda a terra. É como óleo que desce na cabeça de Arão. Quem é Arão? Arão é o pastor da igreja, o líder da igreja. E aquele óleo desce na cabeça do pastor e ele desce até a barba. Quem é a barba do sacerdote? A liderança da igreja. E aquela mesma unção vem sobre o pastor e depois desce sobre toda a liderança da igreja. E ela continua descendo até chegar à orla do vestido, até alcançar o irmãozinho lá da portaria, ou o irmãozinho lá dos bastidores, ou aquele irmãozinho menorzinho que não conhece ninguém na igreja e chega e senta quietinho na cadeira dele da igreja. Ou seja, há uma unção só, há uma visão só, há um derramar só, e esse derramar vem de cima, invadindo toda a igreja. A isto se chama unidade. Aleluia. Alguém pediu um obreiro para arrumar para mim uma bexiga, uma bola de encher? Acho que Fabiola tem no ministério lá infantil. Consegue essa bexiga para mim que eu esqueci? Eu vou fazer uma ilustração aqui que me veio agora. Preste atenção nessa unidade. No final desse salmo ele diz o quê? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Obrigado. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Ali aonde? Na unidade. Irmãos, não há salvação fora da igreja. Não há. O salvo, ele pode até se afastar, mas ele vai procurar a igreja, ele vai voltar. Porque não há salvação fora da igreja. Os 42 milhões de desigrejados estão perdidos se eles não voltarem para a igreja. E a igreja precisa trabalhar para buscar os que estão sem igreja. Porque eles estão nas mesmas condições daqueles que não converteram ainda a Jesus. A segunda coisa, não há igreja dividida. Toda igreja que não está unida em unidade, ela não tem autoridade. Às vezes, irmãos, a gente não entende determinadas coisas, mas é melhor arrancar um líder que está contrário à visão e à unidade da igreja do que mantê-lo ali. Porque toda unidade minada, a igreja nunca vai viver tudo o que Deus tem para ela viver. A unidade consiste, coloca para mim, nos remidos participarem da mais plena natureza e perfeição de Cristo, que ocupa a centralidade. Qual é uma igreja em unidade? É uma igreja que o Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você, participa da perfeição, da plenitude, da presença dessa natureza maravilhosa em nós, aonde Cristo, somente Ele, é o centro da igreja. Por que a igreja não é mais cristocêntrica, irmãos? Por que a igreja não prega mais Cristo? E por que a mensagem da cruz não é mais atrativa? Por que as mensagens dos púlpitos, que era a salvação em Cristo, está dando lugar às bênçãos de Cristo e à prosperidade de Cristo, estão dando mais ibope?
Por que, irmãos? Porque creio eu ser uma heresia, um engano de Satanás para afastar a igreja da sua unidade plena. Somente quando a igreja entender que Cristo é o cabeça e nós somos corpo, e nós estivermos em plena sintonia com o cabeça, é que nós verdadeiramente vamos ver as promessas de Deus se cumprindo na história. Porque disso depende, preste atenção, a volta de Jesus. Disso depende a pregação do Evangelho, a salvação do mundo. Disso depende o cumprimento do plano cósmico que Deus traçou para a sua igreja. Efésios 1:23 diz assim, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. O que significa essa palavra complemento, irmão? Várias coisas. Que a igreja completa Cristo, que a igreja ocupa tudo que Cristo ocupa, que a igreja representa tudo que Cristo representa, que a igreja está cheia de Cristo e que Cristo está cheio da igreja. O que significa essa palavra complemento? Eu tenho uma bexiga nas minhas mãos. Ela está cheia ou está vazia? Está cheia, e ela está cheia de ar. Essa bexiga está cheia ou está vazia? Vazia. Então agora nós vamos encher ela. Estou sem fôlego. Essa bexiga está cheia, irmãos? Mas ela está plenamente cheia? Ela pode encher mais? É isso que o versículo está dizendo. O corpo é o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Cristo quer completar a igreja. Cristo é completo, irmão? Sim. E a igreja é completa? A igreja precisa se completar dele. Significa que a igreja está vazia? Que a igreja é uma bagunça? Significa que a igreja está perdida? Não. Significa que a igreja está cheia, mas ela não está plenamente cheia. Quando é que a obra vai se completar? Quando é que Jesus vai voltar? Quando é que a missão da igreja vai se cumprir? Essa bexiga está cheia ou está vazia? Mas ela pode encher mais? Qual é o limite? Até estourar. Quando a igreja estiver plenamente cheia até estourar, aí Jesus vai ter a volta gloriosa dele. E todas as coisas estarão na centralidade de Cristo Jesus. Exalte ao Senhor, irmão. Aleluia! Entendeu? Será que nós estamos plenamente cheios? Então pergunte para o seu irmão, por que você está acomodado na sua fé? Meu Deus! Será que nós vamos continuar sendo um crente de 1,99? Será que depois dessa palavra nós vamos continuar vivendo um evangelho medíocre? Será que nós vamos continuar trabalhando para manter o funcionamento da igreja interno e sem se preocupar em buscar as pessoas lá fora? Vamos continuar sendo uma igreja fechada dentro de 4 paredes? Vamos trabalhar a semana inteira pelos nossos problemas, nossas necessidades, e vamos vir dominicalmente para a igreja sem se importar em trazer um afastado ou um não crente para poder ouvir e receber a palavra de Deus? Vamos continuar com as nossas casas fechadas,
podendo abrir uma célula para pregar o evangelho para os seus vizinhos, amigos que carecem de salvação? Vamos continuar sentados na igreja, querendo estudar a Bíblia, aprender, fazer curso, mas não vamos abrir uma célula nas nossas casas para pregar o evangelho para quem precisa? Em terra de cego? Não é? Você sabe. É tão fácil pregar evangelho para quem não sabe nada, sim ou não, irmãos? Ah, pastor, não estou preparado. Não, meu irmão. Se você falar com um não crente, você só precisa de muito. Precisa, irmão. Você só precisa de João 3,16. Você dá uma célula com João 3,16 para um monte de não crente, porque eles não sabem nada. Mas nós estamos dando desculpas e desculpas. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. E nós ficamos 15, 20 anos dentro da igreja, aprendendo para quê, irmão? Meu Deus. Este corpo de remidos, unificados em torno de Cristo, torna-se o templo santo de Deus e a nova nação. E assim, por intermédio do Espírito Santo, goza do perfeito acesso a Deus Pai. Quem é que tem acesso a Deus, irmãos? A igreja. Porque ela está unificada em torno de Cristo. E ela é a nova nação. Ela é o templo santo para a habitação do Espírito. E é ela que tem a chave de Davi para abrir a porta espiritual, para que as bênçãos e a riqueza de Deus se acheguem na história da humanidade. Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação, morada permanente de Deus no Espírito. Verso 6 de Efésios capítulo 3, o que significa ser co-herdeiro, co-participantes e membros? Significa que nós estamos juntos de todas as riquezas que Deus tem para nós em Cristo. Qual é o mistério, irmãos? O mistério é colocar a igreja em plena igualdade de Cristo na terra, como representação de Deus, mas também como detentora das riquezas insondáveis de Deus na história. E essas três palavras aí no grego, elas têm o mesmo som. É chamado de paranomásia. É quando as palavras em grego, elas têm o mesmo som. E ele usa essas três palavras para quê? Para dizer que nós somos co-herdeiros, co-participantes e sócios. E uma das palavras aqui, membros, ela não aparece. Paulo usa essa palavra que ninguém nunca usou na literatura grega. Só para você ter uma noção da inteligência que era o apóstolo Paulo. Paulo usa uma palavra aqui que nunca foi usada e encontrada em nenhum escrito da literatura grega. Para dizer que nós fazemos parte. É siglekeronomos, sinsomos e simetochos. São palavras com o mesmo som. Paulo está dizendo, nós somos participantes da mesma natureza, nós recebemos as mesmas bênçãos e nós somos sócios de Cristo. Ou seja, o mistério era Deus nos fazer no mesmo nível de igualdade de Cristo na terra, para que assim como Cristo tinha todo o acesso a Deus, agora a igreja tem todo o acesso às insondáveis riquezas da promessa de Deus na face da terra. Aleluia! Agora entenda uma coisa. Paulo recebe essa grandiosa revelação. Ele se ensoberbece. Verso 7 e 8. Eu fui feito ministro. Não fui eu que escolhi ser ministro, mas eu fui transformado em ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a energia do seu dinamis, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo.
Aleluia! Paulo se intitula sendo o menor de todos os apóstolos, Paulo se intitula sendo o menor dos santos, e Paulo se intitula sendo o maior de todos os pecadores. Um teólogo chamado Beer afirma que o alvo do cosmos inteiro só será atingido quando o homem atingir o elevado estado do seu destino espiritual. Qual é o elevado estado do destino espiritual do homem? É ele se tornar tão fraco, tão vazio, tão humilde, tão simples como foi Cristo Jesus. Quando é que o homem cresce no Evangelho? É quando ele desce. Aonde você encontrar orgulho, soberba, presunção, não há elevação espiritual. Não há Cristo. Não há santificação. Não há desenvolvimento. Aonde você encontrar simplicidade, humildade, quebrantamento, aleluia, ali a presença de Deus. Paulo vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. João Calvino, ele disse uma coisa interessante: a produção de alguma coisa tirada do nada mostra a eficácia do seu poder. À noite eu vou falar um pouquinho de quando eu sou forte, eu sou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. Por que que o justo sofre? Por que que Paulo foi preso? Por que que nós somos perseguidos por ser cristãos? Se você não está sendo perseguido, se você não está criando problema, se você não está sendo atacado, tem coisas erradas na tua vida espiritual. Você não está onde Deus quer. Paulo foi o menor dos santos, o menor dos apóstolos e o maior de todos os pecadores. Ele mesmo fala isso sobre ele. Paulo não quis ser apóstolo. Ele está dizendo aí que ele foi colocado como apóstolo. Ele nunca estudou para ser apóstolo. Não foi algo que ele buscou, não foi algo que ele procurou. Foi algo que ele foi escolhido. E aí nós lemos em Atos que ele foi separado, em Gálatas, perdão, desde o ventre da sua mãe. Porque ele entendeu qual é o propósito da sua existência e da razão dele existir. 1 Coríntios 15, 9, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Como é que pode? Eu persegui a igreja e Deus me escolhe para ser apóstolo? Você se acha melhor do que um traficante? Você se acha melhor do que um alcoólatra? Você se acha melhor do que um assassino? Ei, Deus pode escolher essas pessoas para ser coisas maiores no reino dele do que você, do que eu. Esse é o contraditório do Evangelho, esse é o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é pegar pessoas totalmente inapropriadas, pessoas que são rejeitadas, são aquelas pessoas que não seriam escolhidas, são os improváveis, e colocar essas pessoas no Evangelho. Isso não é motivo de orgulho, isso não é motivo de você se envaidecer, isso não é motivo de você achar que você é alguma coisa. Isso é para você entender que o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, e pela graça dele nós somos o que nós somos, para anunciar a grandeza da salvação pela pregação do Evangelho. Aleluia! Exalta o Senhor se você entende isso, irmão. Para terminar, verso 9, 10 e 11. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Presta atenção aqui rapidinho, irmãos. Eu não sei se eu vou seguir os slides aí agora. Mas preste atenção, no verso 8 ele diz as riquezas insondáveis de Cristo. Que riquezas são essas? São coisas tão grandiosas que nós não podemos alcançar? Não, nós podemos alcançar, mas nós não podemos medi-las. Nós não podemos esgotá-las. Pensa no universo. É algo grandioso, irmãos? Sim. Pensa nas estrelas do céu, e Deus usou muitas vezes como exemplo do tamanho das bênçãos que Ele ia dar para Abraão, para os seus filhos. Você pode medir? Não! O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. As insondáveis riquezas de Cristo são bênçãos grandiosas que nós não podemos medir. Pega um balde, esvazia o mar, irmão. Você vai passar a eternidade tirando água do mar e ele nunca vai se esvaziar. Isso é o que significa a palavra insondáveis. Significa que Deus tem bênçãos para nós que nós não conseguimos medir. Pega a parábola do filho pródigo. Quantas mensagens você já ouviu no mesmo texto e sempre vem algo novo de Deus sobre a tua vida? Aleluia! O que Deus tem para nós são insondáveis, irmão. Por que você vive de migalha? É tempo da gente acordar e despertar, porque Deus precisa da sua igreja para cumprir o propósito dele. E nós só vamos viver isso quando nós realmente formos fiéis da representação que temos na terra da glória do Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, verso 9, de demonstrar todo qual seja a dispensação, a administração, palavra aqui economia, do mistério que desde os séculos esteve oculto, que é tudo criou. Verso 10, e foi assim, para que agora, pela igreja, eclésia, a palavra igreja na Bíblia nunca foi usada para falar de templo, de prédio, de construção. A palavra igreja na Bíblia sempre foi falar para reunião de pessoas chamados para fora, chamados do mundo para fora, mas chamados para uma missão. Sempre para fora, para pregar o evangelho, para ganhar vida, para alcançar o perdido, para trazer visitantes para a igreja, seja lá como você entenda isso, mas se você não faz isso, você não é igreja. Aleluia. Duas palavras aqui para terminar. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que significa essa palavra multiformes? É a palavra que vem fotocromático. É a palavra que diz muitas cores. É a palavra para denunciar um buquê de flores. É a palavra para denunciar um quadro pintado com muitas cores. É a mesma palavra que foi traduzida quando Jacó deu uma túnica de muitas cores para José. A multiforme graça de Deus. A igreja é a revelação das maravilhas, de muitas maravilhas que Deus faz na terra. Entende por que nós não podemos falar mal da igreja? Entende o que você faz quando você promulga o escândalo da igreja? Quando você critica os pastores, as denominações e as igrejas? Você está jogando lama na obra de arte que Deus pintou. Você está rasgando a túnica
tirando o sonho da igreja, o brilho da igreja, a glória da igreja. E essa é a manifestação da sabedoria de Deus, que fez da igreja um espetáculo. E aqui há uma outra palavra interessante, para que seja conhecida. Essa palavra conhecida aí é um espetáculo. Deus está criando um espetáculo. Quem são os atores? Os atores somos nós. É a obra da igreja. E quem é os espectadores? Não é o mundo, porque o mundo faz parte do cenário. Eles também participam do espetáculo. A obra que está sendo feita é a igreja salvando o mundo, colocando inimigos juntos, adorando o mesmo Deus, transformando homens e mulheres diferentes num só propósito, a centralidade de Cristo. Esse é um espetáculo. Mas quem vai assistir o espetáculo? Principados e potestades. Glória a Deus. Principados e potestades, no livro de Efésios, é poderes malignos, são demônios. Aleluia. Isso vai aparecer lá quando a gente estudar a batalha espiritual em Efésios capítulo 6. Onde você lê principados e potestades, ele está se referindo aos poderes malignos. Ou seja, os poderes malignos, Satanás e os seus demônios vão assistir a obra gloriosa, redentora da humanidade através da igreja. A igreja será o espetáculo de Deus na história para a humanidade toda. E todo joelho vai se dobrar, declarando: Jesus é o Senhor! Coloca para mim, o caminho precisa estar adredemente preparado, e nós precisamos estar preparados para estarmos por ele. Para chegar diante de Deus, temos de alcançar a perfeição. Só a perfeição nos coloca diante de Deus, sim ou não? Como nós alcançamos a perfeição? Em Cristo. Quanto mais eu me santifico, me torno parecido com Jesus, eu estou me tornando perfeito. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus nunca ensinou que o cristão tem que conviver com os erros e pecados. Todo mundo é imperfeito mesmo, Deus me ama mesmo assim. Balela, isso é engano. Deus te ama mesmo assim quando você é pecador. Quando você se converte, Ele não vai te deixar mesmo assim. E se você não se santifica, sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque um verdadeiro salvo, um eleito, ele se converte, ele vive se santificando cada dia até se tornar plenamente igual a Cristo. Para chegar diante de Deus, temos que alcançar a perfeição. Somente através de Cristo, que eu sou o caminho, temos a certeza desse sucesso. E no caminho até lá, avançaremos com ousadia e confiança. Por isso, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Só uma palhinha aqui para te liberar. Acesso. Nós temos acesso a Deus. Significa que quando eu chego diante de Deus, eu não preciso pedir licença, marcar audiência, ou pedir alguém para marcar para mim, ou pegar a senha. Eu tenho acesso. Glória a Deus. Em confiança. Obrigada, Jesus. Essa palavra também significa alguém que chega e fala o que tem que falar, sem reservas, sem medo. Alguém que chega e não fica de rodeios, tem confiança no que vai dizer, porque sabe que o caminho está aberto. Lembra quando Esther chegou diante do rei? Ela falou: se eu perecer, perecerei,
mas se eu conseguir, todo o povo vai ser salvo. Então ore e jejue. Lembra quando o sacerdote uma vez por ano ia no Santo dos Santos? Um dia só, todo preparado, banho tomado, roupa especial, cordinha amarrada, e ele só podia entrar naquele dia. Agora nós temos acesso. Eu entro o dia que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu não preciso de cordinha, eu não preciso me preparar. Eu chego diante dele com ousadia e confiança, porque eu sei que eu tenho acesso. Todas as bênçãos dele são minhas, toda a autoridade dele é minha. Eu sou igreja, eu tenho nele poder, eu tenho autoridade, e eu posso chegar diante dele e declarar: assim diz o Senhor, não vai chover, não vai chover, ser curado desse mal. Eu declaro que a tua vida vai ser transformada, porque a voz profética de Deus na terra é a igreja do Senhor. Aleluia! Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Diga para alguém: você tem acesso. O que está te faltando, meu irmão? Você tem acesso. Por que você está choramingando? Você tem acesso. O que está errado não é nele, é em você, irmão. Você tem acesso. Por que você está vivendo assim, irmão? Você tem acesso. E se você tem acesso, querido, você é prisioneiro dele, somente dele. Fecha teus olhos no teu lugar. Levante suas mãos aos céus. Vamos orar, eu vou te liberar em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Pai, obrigado pelo acesso que nós temos em Ti. Obrigado, Senhor, porque o mistério que esteve oculto foi revelado à Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio de revelar esse mistério através da pregação do Evangelho. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de negligenciar tamanha salvação. Então, Pai, levanta uma igreja ousada. Levanta uma igreja que com esse acesso que elas têm às riquezas insondáveis do Senhor na eternidade, saia por essa porta para anunciar o Evangelho. Saia por essa porta para proclamar ao mundo que só Jesus é o Senhor. Mas também trazer para a tua casa aqueles que estão perdidos e afastados. Porque só há salvação na tua casa. Só há salvação em Cristo Jesus. E nós não podemos deixar ninguém de fora. Quantas pessoas estão perdendo as maravilhas? Quantas pessoas estão perdendo as grandezas que o Senhor tem para nós? Quantas pessoas, Pai, não têm acesso a essa graça? E eu me lembro, Pai, que o Senhor disse aos fariseus: vocês têm a chave do reino, vocês não entram, não deixam os outros entrar. Pai, que esse fracasso não se repita em nós, que essa falha não se repita com a tua igreja. Nós temos a chave do reino, nós vamos abrir a porta, nós vamos colocar todo mundo para dentro, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, essa é a autoridade que o Senhor nos deu, e nós vamos mostrar para o diabo, nós vamos mostrar para principados e potestades a gloriosa obra que o Senhor está fazendo na IBNC, a gloriosa obra que o Senhor está fazendo em São Gonçalo, a gloriosa obra que o Senhor está fazendo nessa nação.